Vamos conversar com o economista Otílio Rodrigues. Otílio, a Câmara aprovou o projeto de lei que criminaliza a discriminação cometida em razão da condição de pessoas politicamente expostas. São termos assim bastante inovadores. Qual é a sua relevância, Otílio, para o país e para a sociedade brasileira? A gente tem que rir para não chorar. Eu me lembro muito do Dias Gomes, em Sucupira, lá naquela cidade fictícia que tinha um seriado, uma novela, onde o Paulo Gracindo fazia um trabalho espetacular sobre estereotipando a política brasileira. Quando a gente vê uma ação como essa, algumas coisas nos chamam a atenção. O primeiro ponto, você imagine a complexidade, a profundidade dos problemas brasileiros, os desafios que a nossa nação enfrenta, quantos problemas nós temos que os representantes do povo, que foram eleitos legitimamente, democraticamente, deveriam estar nesse momento debruçados, interessados em entender, compreender e estabelecer estratégias de superação dos problemas eternos que nós temos, como a pobreza, a educação, o custo de vida, a inflação, tantos problemas que nós temos. O que chama a atenção nesse projeto de lei que foi aprovado ontem é o assodamento, é uma presteza inaudita, porque a gente sabe que no Congresso as coisas são muito lentas, os temas importantes que deveriam estar sendo discutidos, debatidos e decididos levam uma eternidade. Entretanto, um projeto desse que foi apresentado em menos de um mês, foi apresentado na Câmara e já foi aprovado. O primeiro aspecto que eu quero destacar é a irrelevância dessa questão. Imagine se eu quero enfrentar o problema da discriminação. Veja a discriminação que acontece hoje com os migrantes, com os imigrantes, a discriminação que acontece com a mulher, com os desvalidos, com os menos favorecidos, a discriminação que acontece com de raça negra, né? Quanto problema que tem, e aí a Câmara dos Deputados se reúne e define um projeto de lei, aprova, felizmente ainda vai passar pelo escrutínio do Senado, mas aí aprova na calada da noite, de uma maneira assodada, não justifica. Um projeto contra a discriminação dos políticos, como que se os políticos fossem uns coitadinhos. Um projeto desse é inoportuno. A gente tem que expressar aqui a nossa indignação. Um insulto, um tapa na cara dos brasileiros, uma ofensa, é tudo de adjetivos que se possa encontrar para você definir esse deboche que a Câmara dos Deputados pratica contra a sociedade brasileira. Esse projeto, a gente compreende, se olhar pelo ponto de vista da psicologia, o instinto de autodefesa está se tornando mais rigoroso. A legislação internacional que tenta coibir os processos de corrupção e de lavagem de dinheiro, de ditadores, de políticos do mundo inteiro, que surrupiavam os recursos públicos, né? E depois migravam esse dinheiro para outros países. As nações mais avançadas desenvolveram uma certa, vamos dizer assim, intolerância a essas práticas. Os políticos nacionais aqui estão tentando se defender, porque eles se acham discriminados. Inclusive, o projeto prevê pena de prisão e multa. Eles estão visando mais as instituições financeiras. E segundo, quem que é a autora desse projeto? Uma deputada, filha sabe de quem? De Eduardo Cunha. Todos nós lembramos quem foi Eduardo Cunha. Foi cassado, foi preso, foi condenado a mais de um século, mais de 100 anos a pena dele. Hoje está livre. E aí você percebe uma tramitação assim, repentina, rápida, veloz. Como nós gostaríamos que a Câmara dos Deputados trabalhasse nos temas nacionais com a velocidade que eles trabalharam em relação a esse projeto. Eu acho que a gente tem que expressar todo o nosso repúdio, toda a nossa indignação contra essa provocação cometida ontem pela Câmara dos Deputados. Eles queriam tirar, inclusive, a possibilidade da sociedade criticá-los publicamente. O cara é ladrão, roubou aí a vida toda, a gente não pode dizer que ele é ladrão. Pode dizer que o cara que roubou uma galinha, que roubou uma manga ali, esse é ladrão. Mas o ladrão que rouba bilhões e bilhões e bilhões não pode ser chamado de ladrão.
Isso partindo do legislativo que representa ou deveria representar a sociedade. A gente tem que olhar sempre na perspectiva histórica para não se deixar influenciar muitas vezes por questões conjunturais. Então, o grande Humberto Eco, que era um brilhante, inteligência brilhante, ele dizia que a internet deu voz aos imbecis. A gente vê, esse aí é o grande desafio que o mundo inteiro está enfrentando nesse momento, como conciliar o direito sagrado que foi conquistado com muito sangue, com muita luta, o direito sagrado à livre expressão, também prevenir, evitar o problema das fake news, da manipulação e de tudo mais. Isso daí depois a gente merece até uma discussão específica sobre isso. O que você observa nesse gesto da Câmara é um comportamento contraditório, visto que eles são eleitos pelo povo para legislar e defender os interesses do povo e cumprir o que está na Constituição. Entretanto, eles tomam atitudes que vão no sentido contrário. O que chama a atenção também nesse episódio foi a amplitude, o leque dos votos favoráveis. Foi um assunto que uniu da extrema-direita à extrema-esquerda. Então, isso é outra coisa que chama muita atenção. Se você olha, foram 252 votos favoráveis e 163 contra, onde, nesses que votaram a favor desse projeto-lei, tinha gente do PT e tinha gente lá da extrema-direita. Isso também chama atenção. O que você observa, o que você pode inferir desse episódio, é que existe uma certa unidade, defesa dos interesses comuns, de autopreservação dos privilégios que essa classe política defende, né? De manutenção dos seus privilégios. Esse é um outro ponto que a gente poderia destacar nessa questão, desse comportamento da Câmara, de estar defendendo seus próprios interesses, legislando em causa própria. Por outro lado, e aí também é uma outra questão que a gente pode debater, discutir, ampliar. Nós vamos ficar aceitando isso eternamente? Eles vão testando os limites. Se uma medida dessa é aprovada e nós aceitamos passivamente, então eles vão continuar, vão testando os limites. Esse é um outro ponto para a gente refletir. E daí que é importante a análise, a reflexão, e não ficar só no aspecto superficial, mas entender o movimento geral e o que está por detrás desses acontecimentos. Eu acho que reflexões como essas contribuem muito para a gente compreender e interpretar melhor o que está acontecendo no nosso mundo atual. Eu acho que a TV Centro-Sul está cumprindo muito bem o seu papel nesse sentido. Todos os programas, as pessoas que você tem trazido aí, que tem dado uma contribuição significativa, para não ser só um vídeo TikTok de 30 segundos. Em 30 segundos, você não tem profundidade, você não consegue compreender nada, te dá um prazer imediato ali, uma descarga de dopamina, sabe, de um neurotransmissor que te dá prazer, mas não fica nada. O que fica? Agora, quando você faz uma análise, uma reflexão e tenta entender o que está acontecendo no mundo, isso te dá um significado, um sentido maior, mais profundo, de satisfação, de gratificação. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar.